como Israel deixou de ser nação, Hum, a Igreja Católica falou assim: como é que a gente resolve as profecias que falam sobre Israel? Não existe mais Israel. Aí eles criaram a teologia da substituição. Eles falaram assim: hum, não, Israel somos nós. Daí veio a ideia de que a igreja é Israel. Só que esse jogo errado. mudou em 1948, porque Israel volta a ser nação. Você sabe o cumprimento do Vale de Ossos Secos, né? Que num dia ela volta, Deus levanta um exército, volta a ser nação. E aí as profecias passam a ter sentido. Daí muita profecia que até 1948 os irmãos não conseguiam discernir, começaram a Depois. discernir. Assim também, algumas profecias, por exemplo, com relação ao milênio, com relação às duas bestas, com relação que as pessoas ficam especulando, ainda não chegou o tempo oportuno para a gente ter os elementos necessários. Lembra que eu falei que todo propósito tem um tempo e uma maneira? O Sim, tempo é a janela de tempo oportuno. E a maneira é aquela palavra rema, aquela palavra revelada, que ela é revelada no tempo certo. Como Daniel, Jesus falou para ele, ó, não é para esse tempo, é para um tempo determinado. Então, conforme essas coisas forem acontecendo, o Espírito Santo vai trazendo para nós a revelação do que nós precisamos entender. Mas eu acho que só com esse tempo que a gente teve aqui hoje, muita coisa caiu e muita nossa, revelação já veio. com certeza. Eu já tinha uma ideia, agora a luz aumentou ainda mais, né? Exatamente. Que a luz Exatamente. tava um pouquinho, agora aumentou, agora conseguiu enxergar mais além, né? Cara, eu não sei você, cara, eu fico assim, ó, eu fico olhando as coisas, eu fico esfregando a mãozinha, falei, cara, eu estou participando disso, cara, eu estou vendo isso acontecer, quando eu vou para Israel, eu vejo toda a movimentação, né? Assim, a gente falou de uma parcela mínima das profecias aqui, se a gente for avaliar a questão dos exércitos cercando Jerusalém, que é o cumprimento de uma profecia poderosa que está ali em Daniel, né? A abominação da desolação cercando o lugar santo, a construção do terceiro templo, o aparecimento da tecnologia, né? O advento da tecnologia. Então, é muita coisa. O que Um dia eu importa para queria que nós. você viesse aqui, porque eu ouvi uma live sua sobre isso, sobre a tecnologia, sobre a inteligência artificial, você estava falando, para você Uhum, trazer esse conhecimento para nós. Vamos marcar de novo demorou, para você trazer. demorou. Ô Assis, já está quase 2h10, quase não, 2h10 de live. Eu queria que pedir o último momento seu aqui na live, nesse dia, é, um conselho. Qual conselho que você daria para esse tempo agora, hoje? Você, assim, como irmão, o nosso irmão mais velho, digamos assim, que é o cara que é mais maduro. Qual é o conselho que você daria para esse tempo agora, ainda mais começo de ano, no calendário? Qual o conselho espiritual, de práticas espirituais, que você aconselharia as pessoas dessa live a fazer? Cara, essa não é uma pergunta muito simples de responder. É tipo assim, eu acredito que é muito fácil de viver, Aham. porque uma das coisas que eu aprendi com o Espírito Santo, que tudo que Deus faz é muito simples, cara. Eu falo que a sofisticação é o esconderijo dos hipócritas. O que Deus faz não é Uhum. sofisticado, o que Deus faz é muito simples, Deus é muito humilde, cara. Assim, eu fico admirado com a humildade de Deus. Então, ele nos deixou o Espírito Santo, que é a fonte geradora de toda energia para tudo. Então, se eu fosse resumir tudo numa coisa só, é busque desesperadamente o Espírito Santo. Tanto que os apóstolos, depois do Pentecoste, quando eles começam a pregar o reino, todo lugar que eles chegavam, eles faziam duas coisas, Tiago. Ah. Encontravam um lugar de oração. A primeira coisa, chegavam numa cidade, aonde nós vamos estabelecer um lugar de oração. Geralmente era na beira de rio. Por quê? Porque a água puxa a frequência e também porque Ah, interessante. eles precisavam se esconder do império. Então, ficavam na beira de rio, geralmente era na beira de rio. A segunda coisa que eles faziam, quando eles iam pregar, vocês conhecem o batismo do Espírito Santo? E as pessoas, não, a gente só foi batizado no batismo de João, que é o batismo das águas. Então, o batismo do Espírito Santo, em todas as partes que você vai buscar entendimento profético, é a coisa mais importante. Zacarias, nem por força, nem por violência, mas pelo meu
Espírito. Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então, o avivamento espiritual, a busca incessante pelo Espírito Santo, o desejo de ser cheio do Espírito Santo, esse é o meu maior conselho. Certo? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. As Escrituras dizem que o Senhor não faz nada sem antes revelar os seus segredos para os seus servos, os profetas.